Graça e paz, irmãos e irmãs, louvamos ao Senhor porque estamos novamente na sua casa e a você que está também na sua casa, com a igreja que se reúne nesta hora no seu lar, a nossa saudação, o nosso abraço pastoral em nome do Senhor Jesus. Estamos felizes porque podemos chegar até o seu lar, louvarmos juntos o nome do Senhor e também estudarmos da sua palavra, palavra que nos sustenta, palavra que nos traz paz e segurança nesses tempos de tanta tribulação. Nós iniciamos o nosso culto, vamos ouvir esta primeira música que nós chamamos de prelúdio, como forma de adoração ao Senhor, preparando-nos para esse momento de serviço que prestamos a Deus através deste culto. Vamos ouvir e, por que não, também cantarmos juntos esta linda canção. Nós vamos fazer uma leitura da palavra do Senhor que temos no livro de Salmos, o Salmo de número 150. Você, com a sua Bíblia, acompanhará a leitura deste belíssimo cântico entoado ao Senhor pelo salmista no passado. Salmo 150. Assim diz a palavra de Deus. Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa. Louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo o ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Vamos orar ao Senhor, invocando a sua presença e a sua bênção sobre esse culto que iniciamos nesta hora. Bondoso Deus e Pai, rendemos graças a Ti pela alegria da salvação em Cristo Jesus. Agradecemos-te, ó Deus, pelo Teu cuidado e nos permitir mais uma vez, no início desta semana, nos reunirmos para adorarmos o Teu nome. Agradecemos-te, ó Deus, porque podemos chegar aos lares da Tua igreja, irmãos de perto do convívio nosso do dia a dia, irmãos de longe que nos assistem através da internet. Graças te damos, ó Deus, por esta oportunidade, mas te pedimos que aceites a nossa adoração nesta hora, que nos
Receba, ó Deus, com o teu Espírito, sempre nos orientando e nos guardando, para que esse tempo de adoração a Ti possa, pelo Senhor, ser recebido e aprovado, e possamos, ó Deus, perceber dia após dia, sempre e cada vez mais o Teu cuidado sobre todos nós. Abençoa-nos em cada parte deste culto, em cada leitura bíblica, em cada cântico, Senhor, entoado a Ti, nas orações, na reflexão da Tua palavra. Que o Teu Espírito nos dirija, que o Teu Espírito, Senhor, nos dê da Tua graça. Nós oramos confiados nas promessas de Cristo Jesus, aquele que é Senhor e Salvador de todos nós. Amém. Vamos louvar a Deus com a canção que os nossos irmãos do louvor estarão entoando ao Senhor e nos conduzindo nesta hora também. Som. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus, com esplendor de um rei, em majestade e luz. Faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus.
o meu Deus. Vamos ter nesse momento também, peço que os irmãos acompanhem a leitura que fará no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 5, do verso 29 ao 32. A palavra de Deus diz o seguinte: então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com ele à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhe Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Oremos ao Senhor nesse instante. Amado Deus e Pai Celestial, nós te louvamos e te agradecemos, meu Deus, porque, embora, Deus, estamos aqui no momento, Deus, de dificuldades, aonde, Deus, muitos corações nesse momento estão, Deus, inseguros diante, Deus, desse mal que tem realmente nos afetado. Mas a tua igreja, ó Deus, eu tenho certeza que está reunida nos lares, e aqui, ó Deus, com esse pequeno grupo, respeitando, ó Deus, as normas das nossas leis e governantes. Mas, ó Deus, com nossos corações agradecidos, porque nós estamos aqui, ó Deus, te agradecendo e te louvando, e bendizendo o teu santo nome, com saúde e com a fé, que realmente em breve estaremos juntos, ó Deus, com a tua igreja, contemplando, te cultuando e louvando o teu santo e glorioso nome neste lugar. Abençoa, Deus, as vidas que aqui estão e aqueles, ó Deus, que estão nos lares nesse momento. Que o Senhor possa, Deus, alcançar cada um com a tua mão santa de misericórdia, e que a tua graça, Senhor, esteja realmente abundante em cada lar neste momento. Abençoa a tua igreja, Senhor, e nos fortaleça cada vez mais. Não deixa, Deus, que mal nenhum venha tomar as nossas forças e fazer com que, ó Deus, nós desanimemos diante de Ti. Mas que esse seja um momento realmente de fé, de esperança e de convicção de que servimos um Deus que realmente está acima de tudo e de todos. Por isso, nosso Deus, nós entregamos tudo nas Tuas mãos. Conduz esse momento, ó Deus, nas nossas vidas, nos abastecendo com o Teu Santo Espírito. É a minha oração em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. A palavra de Deus diz que se nós confessarmos os nossos pecados, nós somos por Ele perdoados e purificados. Por isso, tenha certeza de que se você colocou o seu pecado diante do Senhor, Ele já perdoou, e podemos louvar ao Senhor com alegria e com gratidão quando fazemos com o coração aberto e sincero diante de Deus. Nós vamos ouvir uma canção nesse instante com nosso irmão Paulo, que estará louvando ao Senhor, cantando para que o nome do Senhor seja engrandecido nesta hora, honrado por todos os tempos e séculos também. Vamos ouvir esse cântico. Meus irmãos e meus amigos que estão nos assistindo neste momento, há 60 anos atrás, eu era mendigo de rua. Passei muitas crises neste mundo, muitos altos e baixos, mas Deus me livrou de todas, como pode livrar
vocês que estão assistindo. Por isso que eu escrevi a letra desta música que vou cantar agora, baseada na minha história de vida do passado. Eu me criei sozinho neste mundo, sem pai, sem mãe, sozinho a vagar. A minha vida era tristemente morando na rua, sem pai, sem mãe, andando. Mas Deus um dia abriu meu coração e transformou o meu viver. Agora vivo sempre a cantar, só alegria vou transmitir. Naquela vida triste, abandonado, quase morri e fome eu passei. E a polícia sempre me prendia, pois fui malandro e andei fora da lei. Mas Deus um dia abriu meu coração e transformou o meu viver. Agora vivo sempre a cantar, com alegria vou transmitir. Aquela vida triste, abandonado, quase morri e fome eu passei. E a polícia sempre me prendia, pois fui malandro e andei fora da lei. Mas Deus um dia abriu meu coração e transformou o meu viver. Agora vivo sempre a cantar, só alegria vou transmitir. Amém? Rendemos graças ao Senhor por esse momento de louvor a Deus, pela vida do nosso irmão, e agradecemos pela colaboração, pela participação nesse tempo de serviço que prestamos ao Senhor. Nós vamos ter um momento de oração agora e principalmente de gratidão a Deus. Nós estamos vivendo um tempo em que não podemos nos reunir, como sabemos, normalmente e durante os dias normais de culto, de trabalhos na casa do Senhor. Mas a igreja segue com as suas responsabilidades, a igreja segue com seus compromissos com a sociedade também. E nós louvamos a Deus por irmãos e irmãs fiéis ao Senhor, que tem mantido também o trabalho sempre com alegria, através das suas contribuições, fazendo isso através dos depósitos bancários ou procurando diretamente o tesoureiro da igreja. E nós louvamos a Deus por isso. E queremos, neste tempo, neste último domingo do mês, agradecer a Deus. Agradecer a Deus por essas vidas, mas também rogar a Deus que esteja abençoando as vidas que, de uma forma ou de outra, estão passando por lutas, por dificuldades, para que Deus esteja suprindo cada necessidade, dando
a sua bênção, o seu conforto e consolo também. E nós vamos orar com a nossa irmã, a diaconisa Maria José, representando a diaconia da nossa igreja, como forma de oração, mas também de consagração de tudo isso que Deus tem nos dado durante esse mês. Vamos orar. Senhor Deus, obrigada, Senhor, por esse dia de vida que o Senhor nos concede, com saúde, com alegria, por todas as bênçãos que tens derramado sobre o nosso lar, sobre a tua igreja, Senhor, que embora não esteja reunida aqui, Senhor, ela está reunida em cada lar. Muito obrigada, Senhor, pela tua providência, Senhor, pela tua provisão a cada dia. Muito obrigada por cada um que pôde contribuir, Senhor Deus, com seus dízimos, com as suas ofertas, por aqueles que ofereceram os alimentos, Senhor, por aqueles que trouxeram vestimentas, Senhor. Muito obrigada, ó Pai. Que o Senhor coloque sempre em nosso coração o desejo de te devolver, Senhor. Nós sabemos que tudo é teu, Senhor. E quando nós trazemos, nós não estamos doando, nós estamos devolvendo um pouquinho do muito que o Senhor nos tem dado. Que cada família, Senhor, que for abençoada com os mantimentos, com os vestuários, com as roupas, Senhor, seja grandemente abençoada por Ti. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, faça parte de cada coração e reconheça, Senhor, que Tu és Deus que supre todas as nossas necessidades. Que nós podemos, Senhor, Tu nos estás tão presente, tão perto, que nós podemos chegar a Ti, Senhor, e suplicar as Tuas bênçãos. E também Te agradecer, Senhor. Especialmente eu Te peço que tenhamos um coração grato, embora passando por todas essas dificuldades, Senhor, Tu tens sido presente em cada um. Tu tens sido presente em cada lar. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Ajuda-nos, Senhor, a perceber a necessidade do outro. Às vezes não é alimento, às vezes não é roupa, Senhor, que nós possamos estar sempre de joelhos, Senhor, colocando essas vidas no Teu altar, para que Tu possas cuidar de cada um, Senhor, como o Senhor sempre faz. Em nome de Cristo Jesus, eu Te louvo e Te agradeço. Amém. Este é o momento de nós estudarmos a palavra do Senhor. E o texto que nós vamos ler neste momento está no livro de Gênesis, capítulo 22. Livro de Gênesis, capítulo 22. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 19. Gênesis, capítulo 22, do versículo 1 ao 19. Acompanhe na sua Bíblia a leitura da palavra do Senhor. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova, ele disse: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá e, havendo-o adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha,
Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, porque agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isto e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Vamos orar ao Senhor. Bondoso Deus, agradecemos-te, ó Deus, pela beleza da tua palavra, que por si mesma já fala a todos nós. Mas te pedimos, no santo nome de Jesus, e na inspiração que vem do teu Espírito Santo, a tua orientação, a tua iluminação para entendermos a tua palavra às nossas vidas nesse tempo tão difícil que atravessamos como humanidade, como planeta Terra. Ajuda-nos, Senhor, dá-nos da tua sabedoria e promove em nossas mentes o discernimento do teu Espírito. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Nós louvamos a Deus por mais esse tempo que podemos estudar da sua palavra e olharmos para essa palavra como uma forma que Deus nos orienta para vivermos neste período que estamos vivendo e atravessando. E durante a leitura desse texto, com certeza, muita coisa deve ter surgido na sua cabeça ao ler uma história como esta. Particularmente, eu tenho comigo que quando eu olho para esse texto, eu olho com temor e tremor. E é assim que inicio essa reflexão com você, meu irmão, aonde você estiver ouvindo e assistindo nesta hora. Preciso também fazer uma confissão aqui, que por muitas vezes, em momentos da vida, principalmente quando não tinha um maior conhecimento da própria história bíblica, procurei fugir desse texto devido ao conteúdo da sua mensagem. Não é um texto fácil de ser lido, não é um texto fácil de ser digerido como palavra de Deus.
E eu tenho certeza que muitas coisas, como disse, estão passando pela sua cabeça, pela nossa cabeça. Nós lemos, ao meu ver, sobre uma das histórias mais fortes da vida humana, que a Bíblia relata para cada um de nós. A história de um Deus que pede ao seu servo o sacrifício do seu único filho. Talvez poderíamos dizer aqui, o sacrifício do seu filho, mesmo que ele tivesse 2, 3, 5 filhos ou mais, pedir o sacrifício de um filho, com certeza não seria nada fácil para Abraão. E aqui nós estamos falando do único filho que ele tem, no caso com Sara. Tanta luta para ser pai, tanta luta para gerar a vida já na velhice, agora aparece Deus falando de morte. Agora surge Deus falando que é para sacrificar aquilo que tanto foi desejado, aquilo que tanto foi esperado, aquilo que por décadas também foi resultado da própria promessa de Deus. Tenho comigo que neste final de mês de abril, após mais de um mês que nós estamos neste ambiente de quarentena, e realmente nós estamos em quarentena porque já estão passando os 40 dias, não são apenas 15 ou mais que nós temos. E ainda sem saber precisamente quanto tempo ainda ficaremos nessa situação, com notícias e imagens de mortes todos os dias, imagens fortes de valas comuns, onde pessoas enterram seus mortos sem direito a um único toque que lhe alivia a dor. Vale a pena perguntar o que Gênesis capítulo 22 pode nos ensinar na atual realidade em que estamos. Diante de tanto sofrimento que estamos visto, estamos tomados por imagens de tristeza, estamos tomados por notícias que nos entristecem e nos fazem chorar. E a pergunta é: quais são alguns indicativos da certeza da provisão divina em meio a um cenário de luto? Quais são as certezas, a convicção que temos da provisão de Deus em meio às notícias que recebemos, que são notícias que nos entristecem, que muitas vezes nos desanimam, que não dão esperança, humanamente falando, ao dia de amanhã? Em relação à saúde, em relação ao trabalho, em relação aos relacionamentos, em relação às coisas da vida. Quais são os indicativos que esse texto nos proporciona? Deus proverá. Esse é o resumo do texto. Esta é a máxima deste Deus, que quero convidar você a estudar comigo algumas preciosas lições que o próprio texto bíblico traz a cada um de nós. E nós podemos dividir esse texto, esses 19 versículos, em algumas partes, como por exemplo a primeira parte, olhando do 1º até o 3º versículos. Uma das grandes lições que nós temos aqui é a ideia da convicção da obediência por parte de Abraão. A convicção da obediência por parte desse servo de Deus. Um resumo desses 3 versículos, a conversa com Deus é o seguinte: eis-me aqui, Senhor. E Deus diz: toma teu filho, teu único filho, a quem amas. Levantou-se, pois, de madrugada
tomou seu filho e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Deus aqui fala com Abraão de uma maneira amorosa, mas ao mesmo tempo dolorida. Toma teu filho é uma coisa, mas dizer toma o teu filho a quem tu amas é outra, é muito mais forte. E pense comigo agora na cena. Tente puxar pela memória como se você fosse fazer um teatro dessa peça. E tente imaginar o comportamento desse pai, o comportamento de Abraão diante dessa fala de Deus. Imaginando isso, imagine comigo agora o que talvez ele tenha dito a Sara, sua mulher. Use a imaginação para pensar um pouco comigo. Talvez ele tenha chegado para Sara e dito: Sara, Deus quer o nosso filho. Fique aqui que eu vou até o monte para sacrificá-lo. Sim, assim. Imagine como estava o coração daquele velho pai e o coração desta mãe ouvindo esta notícia. Você, como mãe, pense na reação de Sara e qual seria a sua reação. Para termos uma visão mais clara do drama de Abraão e de Isaque, aqui vale a pena uma informação histórica. O sacrifício humano, especialmente de filhos por parte de pais, era uma prática comum em outras religiões da época. Alguns momentos na história de Israel nós temos relatos de coisas parecidas. Os pais podiam dispor da vida dos seus filhos para fins religiosos, sem que isso se constituísse em crime, segundo algumas religiões. E Isaque, talvez, pela idade que ele tinha, talvez ele já soubesse disso. Talvez ele já tivesse visto o pai comentar, ou ouvido o pai comentar alguma coisa sobre isso. Outro fato importante é que naquela época não havia a ideia ainda de crer na ressurreição dos mortos. Esse assunto da ressurreição dos mortos começa a aparecer na Bíblia só depois do exílio, mais precisamente no livro de Daniel. Por isso, aqui era a ideia de Deus proverá mesmo. Alguma coisa Deus estaria fazendo para que o milagre acontecesse. Ou seja, era tão somente um ato de fé. Daí a obediência, daí a convicção de Abraão. E quando nós olhamos para essa palavra obedecer, ou para esse verbo obedecer, um verbo tão falado, mas nem sempre executado, nós precisamos entender aqui que essa palavra tem o sentido de aceitar, de respeitar as ordens ou normas que são colocadas pelo superior, no caso aqui pelo pai. Mas tem também o sentido de não resistir às ordens, de ceder à ordem, de ficar sujeito à influência de alguém que diz vamos fazer isso e vamos fazer isso. É o render-se à ordem, e foi isso que Abraão fez diante de Deus. Ele se rendeu à ordem de Deus. Ele ficou sujeito à influência desse Deus que ele adorava para executar aquilo que Deus havia pedido. A obediência de Abraão tem a ver com a influência que Deus tinha na sua vida. Deus não era um Deus qualquer, era um Deus que tinha uma influência total e irrestrita na sua vida. Somente aqui nós temos que entender que somente obedece de forma incondicional quem tem intimidade também com Deus. Por isso que o salmista diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem,
para aqueles que o respeitam, para aqueles que o amam, para aqueles que obedecem. Somente responde: eis-me aqui, quem tem convicção de que a sua vida está sob o controle divino. Na hora da provação não facilita, não confunde as vozes, mas tem certeza de que está ouvindo a voz do próprio Deus. Abraão tinha plena convicção de que Deus era o Senhor da sua vida. Estava ouvindo a voz de Deus, por isso podia crer com toda a convicção. Mas a história continua. Quando nós olhamos, por exemplo, os versículos 4 e 5, além desta obediência, essa convicção que ele tinha para obedecer, entre os versículos 4 e 5, na continuidade da história do diálogo dele com Deus, ele chega para os seus colegas de caminhada. Ele diz: olha, eu e o rapaz iremos, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tem alguma coisa errada aqui, humanamente falando. Eu e o rapaz iremos, mas depois que nós prestarmos adoração a Deus, nós vamos voltar para junto de vocês. Deus havia insistido tanto para que Abraão tivesse fé. Eis aqui, irmãos, uma das coisas que disse lá no início, que o texto traz tremor e temor, trabalhar com esse texto. Não é fácil. O mesmo Deus que fez nascer o futuro, e quando falo de futuro aqui, estou me referindo a Isaac. Isaac era o futuro da família, era o futuro da nação, era o futuro que Deus havia prometido a Abraão. De repente, Deus pede que esse futuro seja eliminado. Sacrificar Isaac, todo aquele fundamento da esperança, tudo aquilo que era o resultado maior da esperança que esse povo tinha em Deus, na pessoa de Abraão. De repente, Deus diz: eu quero sacrifício. Mas Abraão caminhou com os seus servos, segundo a história, por cerca de 3 dias. Ou seja, pense mais uma vez comigo na agonia do seu coração e na agonia da esposa que ficou. De repente, ele os deixou bem longe do lugar. E alguns historiadores dizem que eles deveriam estar mais ou menos na metade do caminho para chegar até o lugar. Mas ele queria seguir sozinho com o filho. Talvez pensando na última conversa, ou no silêncio da sua mente sobre o que estava para acontecer e o que ele tinha que fazer. Era o tempo dele como pai com aquele jovem que ele tanto amava. Mas ele estava diante de uma ordem divina. Mas ele decide caminhar a sós com o filho. Deus havia requisitado o que lhe era mais caro, o de maior valor, o seu filho. Mas a expressão que ele usa é uma expressão de alguém que não tem dúvidas: nós voltaremos. E devido à expressão exatamente como esta, voltaremos, foi que Abraão se tornou o pai da fé, registrada na galeria dos heróis da fé que temos em Hebreus. Sua convicção não estava baseada em palavras, mas principalmente nas grandes demonstrações do poder daquilo que Deus já havia feito na sua vida. No seu coração ele sabia que Deus daria um jeito naquela situação. Nenhuma das promessas de Deus a ele havia falhado. Deus sempre foi um
fiel companheiro na sua caminhada. Ele não saiu de sua terra por acaso, não deixou seus familiares para uma simples aventura humana. Saiu com a convicção de que não andaria sozinho, por isso a expressão voltaremos. Convicção de abandonar o seguro pelo inseguro, confiante nas promessas de Deus. Eis uma das maiores lições da história bíblica para todos nós: a convicção de voltar para casa ao lado do seu filho. A convicção de dizer que o seu Deus é o Deus da vida e não o Deus da morte, é o Deus da alegria e não da tristeza, é o Deus da saúde e não da doença, é o Deus que chora com os que choram, os seus mortos, sepultados à mercê da miséria humana, com famílias distantes e em lágrimas sem fim. Tantos são os sofrimentos, mas esse é o Deus que Abraão adorava e que nos ensina nesta hora. E por último, nesse homem que tinha uma convicção naquilo em que ele declarava a sua fé, no homem que tinha certeza do Deus das promessas, era também um servo de Deus, aonde encontramos a convicção dele na graça do próprio Deus. E a conversa continua. E o filho chega para o pai e diz: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E ele vira-se para o filho e diz: Deus proverá para si, meu filho. Ele não diz Deus proverá para mim ou para você. Deus proverá para si mesmo, porque a oferta era para o próprio Deus. Não era uma oferta para Abraão, não era uma oferta para Isaac, era uma oferta para o próprio Deus. Portanto, Deus proverá para si. Nós estamos aqui diante de um versículo profético. Deus proverá. Isaac percebe que algo estranho estava acontecendo. Com certeza já havia visto o pai oferecer outros sacrifícios, mas todos com animais. Impossível não imaginar também aqui como ficaram as batidas do coração daquele velho pai após a pergunta do seu filho. Partiu simplesmente do princípio da graça de Deus. Ele não merecia e Deus lhe deu, no caso um filho. Deus merece e ele dá esse filho a Deus. Veja como a questão da fé caminha, e aqui como certeza, como convicção do Deus proverá. É na hora do sacrifício, exatamente na hora do sacrifício, que Deus proveu o cordeiro. Nem antes, nem depois. É na hora em que ele ameaça sacrificar o filho. Deus diz: não, eis o cordeiro para ser sacrificado. O texto, como eu disse, irmãos e irmãs, não é nem um pouco fácil de ser digerido. Se nós olharmos sem os olhares da fé, causa medo em qualquer ser humano. Quem disser que não se sente incomodado diante de um pedido como esse, com certeza a verdade não está falando. Você que é pai ou mãe, o que significa um filho na sua vida, nas nossas vidas? Você que é filho ou filha, talvez não tenha ideia das lágrimas derramadas por seus pais, muitas vezes em silêncio, nas madrugadas da vida. Por isso o texto é um convite a pensar que todos nós temos um pouco de Isaac dentro de nós. Vamos olhar um pouquinho para esse lado. Historicamente, Isaac era um filho mimado
mimado da mamãe, Sara. É só lermos a história e vamos descobrir isso. Ele foi ensinado, inclusive, a não gostar do seu irmão. Por isso, o Deus que nos ama nos convida a sacrificar os Isaques mimados da vida e dar à luz a alguém que conhece o valor da vida e o poder da ressurreição em Cristo Jesus. Por isso a expressão Deus proverá, esta foi a máxima de Abraão. Ele não sabia como, mas não duvidava da providência graciosa de Deus. Ele não tinha ideia de como Deus agiria, mas não duvidava do agir de Deus que lhe prometeu que seria pai de uma grande nação. Ou seja, Deus faria alguma coisa para mudar a história, para escrever uma nova história a partir daquele momento. Mas, olhando para todo esse texto, quero pensar numa pequena comparação e que devem servir como ilustração também para as nossas vidas. Alguém já disse que nas mãos de Deus, a vida da gente parece uma cebola. Por que uma cebola? Talvez seja estranho na mente de muitos imaginar o que isso tem a ver com essa história que nós estamos lendo. Mas é simples. Vamos pensar na ideia de uma cebola. Você tira uma casca e pensa que atingiu o miolo, mas não é miolo. Tem outra casca para tirar e assim vai. E quando você vai tirando as cascas, lágrimas também saem dos seus olhos. Você chora, chora muito, porque cebola faz chorar. E no fim você descobre que cebola não tem miolo, só tem casca. Durante nossa caminhada, tenho comigo que Deus vai tirando também as nossas cascas. A certa altura você pensa que já atingiu o miolo, a ponto que chega a gritar, chega, basta, pare. Mas a vida não para, a caminhada continua, e ela continua exatamente porque Deus não desiste de você. Foi através de uma longa e dolorosa caminhada que Abraão foi perdendo as cascas, os falsos apoios, os miolos falsos que tentou em muitos momentos se segurar. Não sobrou nada, até que teve que se entregar totalmente a Deus e dizer em alto e bom som: Deus proverá, meu filho. E foi assim que ele ganhou tudo. Descobriu que só é possível posse segura da vida quando tiver a coragem de se entregar totalmente e sem reservas ao Deus da vida. Por isso, enquanto ficarmos presos às coisas materiais, não há Deus que possa agir totalmente em nossas vidas. Enquanto não chegarmos a isso, não seremos totalmente livres e viveremos somente de um passado doentio, repleto de enfermidades. Ah, irmãos e irmãs, diante do quadro que vivemos, nesse tempo de tanto sofrimento, de tanta doença, de tantas mortes, eis diante de nós a convicção do Deus, o Deus proverá. Esse quadro que aí está, atinge homens e mulheres, crianças e idosos, atinge o planeta que se ajoelha diante de um vírus. Ele está aí, mas ninguém o vê, não consegue enxergar, mas muitas vezes pode estar, infelizmente, dentro de nós. Quando não são os vírus ocultos que passeiam entre nós e que precisamos eliminar, nós precisamos entender que muitas vezes vírus dos mais diversos comportamentos humanos, muitas vezes nos afastam do Deus proverá, da certeza do Deus providência. Em meio às dúvidas e incertezas do amanhã, tenha certeza de que
Deus não apenas prepara a lenha e o fogo, mas o cordeiro também, para que o milagre seja completo. Deus não faz nenhum milagre pela metade. Por isso, o Deus que prepara o altar, coloca a lenha e o fogo, já preparou o cordeiro também, para que a bênção chegue na vida de cada um de forma completa e irrestrita. Simplesmente creia que Deus proverá. Nesse tempo de aflição, de sofrimento e de dor, tenha certeza de que o Deus da vida está ao seu lado, cuidando da sua vida, do seu dia a dia, da sua casa. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos ouvir mais um cântico nesse instante, para depois orarmos ao Senhor. Tantas lutas, tantas dores, num deserto pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Tantas lutas, tantas dores, num deserto pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti,
Nós estamos caminhando para o encerramento desse trabalho, não do culto. O culto continua no dia a dia nosso, na nossa casa, continuamos adorando, servindo ao Senhor. E nós vamos, nesta última oração, nós vamos, além de agradecer a Deus pelo cuidado que Ele tem tido com todos nós, nós vamos também colocar alguns pedidos de oração, pedindo que Deus tenha misericórdia de vidas que estão passando por necessidades e que precisam também do cuidado e da proteção de Deus. Alguns irmãos têm os nomes de muitas vezes que são colocados no boletim da nossa igreja, que você talvez tenha na sua casa. Nós queremos lembrar de alguns, como por exemplo o seu Luiz e a dona Maria, que são os pais da nossa irmã diaconisa Maria José, para que Deus esteja confortando, dando forças no meio da enfermidade, e enfim socorrendo também. Vamos orar pelo seu José, que é um pedido por saúde de um amigo do presbítero Sérgio, para que Deus esteja também visitando o seu José no leito da enfermidade. Nossa irmã Fátima, que está passando por momentos difíceis também, para que Deus esteja socorrendo, dando forças e que ela se sinta amparada e confortada pelo Senhor. Vamos orar pela nossa irmã Vera, que está se recuperando de todo o tratamento de saúde, para que Deus a oriente, a guarde, dê forças a ela, a família, enfim, nesse tempo de recuperação. Pedido também pelo um médico, no nome de Joacil. Ele trabalha de uma maneira direta na UTI, e assim como todos os médicos e enfermeiros, para que Deus tenha misericórdia, cuide, proteja essas vidas que estão, muitas vezes, com as suas próprias vidas, socorrendo pessoas diante de todo esse sofrimento que vivemos também. Vamos orar a Deus, pedindo misericórdia, pedindo graça. Vamos fazer essa última oração, depois estaremos nos despedindo com a bênção e ouviremos a última canção como pós-lúdio também para a nossa edificação. Vamos orar. Deus bendito, Deus de amor, nós te agradecemos porque na tua casa nos sentimos acolhidos, nos sentimos, ó Deus, amparados. Nós temos a certeza da tua bênção, da tua companhia sobre todos nós. Agradecemos-te, ó Pai querido, em nome de Jesus, por esse tempo de culto que a ti prestamos. Rendemos-te graças porque o Senhor é conosco. Mas agora, Senhor, nós confiados nas tuas promessas, no Deus providência, no Deus que do nada nos provê tudo, nós temos a certeza, Senhor, que daqui saímos com o coração agradecidos. Ó Pai, em nome de Jesus, tu sabes as lutas, as dificuldades, as preocupações de tantos irmãos e irmãs, de perto e de longe, que sofrem com esse momento tão triste que passamos como seres humanos no planeta Terra. Ó Pai, tem misericórdia. Visita, ó Deus, aqueles que estão sofrendo nos hospitais com esta enfermidade ou qualquer outra enfermidade, que estão sofrendo em suas casas e precisam da companhia do médico dos médicos, para que sejam, ó Deus, amparados e tocados por ti. Abençoa, Deus, e tem misericórdia, confortando o coração das famílias enlutadas, para que sintam, ó Deus, que em ti há esperança, que tu és o Deus que provê todas as coisas, que tu és o Deus da eternidade. Abençoa, Deus, todos esses pedidos que foram feitos e todos os demais que nós não temos em mãos, mas tu conheces as necessidades. Que o teu povo em cada lar se sinta amparado, cuidado, que a vida, Senhor, do teu povo seja sempre renovada em esperança para a glória do teu nome. Senhor Deus, com as pessoas que estão lutando com questões de trabalho, de emprego,
em nome de Jesus. Tu és o Deus que nós cremos, aonde as portas que o Senhor fecha, ninguém abre, e as que o Senhor abre, ninguém fecha. Por isso, ó Deus, abençoa essas vidas que necessitam do trabalho, que necessitam, ó Deus, do pão de cada dia. Nós confiamos no Senhor e temos a certeza que o Deus proverá está sobre nós em todo o tempo e que a sua boa mão conduz a história das nossas vidas. Por isso, fica conosco, ó Deus. Dá-nos da tua bênção e da tua graça. Dá-nos uma semana, Senhor, onde na tua companhia seguiremos e estaremos sempre seguros. Nós oramos confiados nas promessas de Jesus, o Senhor e Salvador de todos nós. E que a graça maravilhosa de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, que o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão e a proteção do Espírito Santo permaneçam na vida da Igreja de Cristo espalhada pela face da terra, hoje e para sempre. Amém. Deus os abençoe. Vamos ouvir esta última música em adoração ao Senhor.